A gente pode pensar, as coisas que existem no plano da minha imaginação, pode ser que nunca elas cheguem a gerar nenhum efeito no mundo. Se você me disser isso, eu vou te falar, então não é imaginação, é fantasia. O que é imaginação? Imaginação é um projeto do que eu vou viver amanhã. Eu imagino hoje o que eu vou fazer amanhã. Mas ela tem uma contraparte negativa, que é a fantasia, que ela não é um projeto do amanhã, ela substitui o amanhã. Imaginem vocês que eu queira ser uma pianista. Aí eu me imagino uma concertista fazendo aquele sucesso, as pessoas aplaudindo de pé, ou seja, fazendo aquele sucesso. Mas eu não quero ter o trabalho de contratar um professor, de começar a tocar aquelas coisas chatinhas que todo mundo toca quando começa, né? Isso dá muito trabalho. Então eu prefiro fechar os olhos e fantasiar. E me satisfaço na fantasia. A fantasia, ela não se projeta para ser realidade. Ela se satisfaz em si mesma. Ela substitui a realidade. Por quê? Ela te dá satisfação com muito menor custo. Então são dois elementos que a gente tem que saber distinguir, porque um altamente positivo, e nós vamos ver, fundamental. A imaginação é fundamental. E a fantasia pode gerar uma tendência até doentia de fuga da realidade, até algum tipo de alienação mental. Há que ser controlada. A imaginação é ativa. Eu quero bolar uma forma de resolver tal problema da minha vida. Penso hoje, aplico amanhã. Perceba uma coisa interessante, não há como você criar nada sem um modelo de o que você tem como produto final. É como você imaginar que você vai construir uma casa sem ter nenhuma ideia de como você quer que seja essa casa. Já imaginaram que coisa inviável? Eu vou escavar fundações profundas ou não? Vai ser uma casa térrea. Eu vou colocá-la voltada para o poente ou para o nascente? Não tem jeito de você construir uma casa sem ter um modelo do que ela vai ser quando estiver pronta. Não tem jeito de você construir a si próprio se você não tiver um modelo do que você quer ser quando for um ser humano, digamos assim, concluindo a sua vida, um ser humano mais ou menos acabado. E se você não cria esse modelo vai ser absorvido dos padrões que a sociedade coloca como oficiais. Se diz que a magna ciência de construção dos homens tem dois ingredientes, que é a imaginação mais vontade. Você imagina o que você quer ser amanhã e coloca a vontade em cima. Onde há uma vontade, há um caminho, não há quem peça. Ou seja, decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Ninguém detém uma pessoa assim. O homem que é dotado de imaginação e vontade, ele planeja a si próprio e executa no seu dia a dia. E qualquer momento que você pare a cena, ele sabe, eu estou construindo a mim mesmo, conforme esse ingrediente. Uma das coisas que às vezes as pessoas me perguntam, como é que controla a mente? Imaginem vocês que a nossa mente, ela está mergulhada dentro da mente da humanidade. Assim como o nosso corpo faz parte do corpo da natureza e influencia os corpos à nossa volta, o que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pensa, pode passar pela tua cabeça a qualquer momento. O que uma pessoa do outro lado do mundo está pensando, como ideia, pode passar na tua mente. Como é que então você não vai ser influenciado por esses 7 bilhões que estão sobre a Terra? Quando você tem definido quais são os teus pensamentos. Eu sou uma pessoa que é assim, que pensa de tal forma, que tem tais princípios e que tem tais buscas e tais valores. Qualquer coisa fora disso que eu defini não sou eu. A construção de si próprio em todos os planos, inclusive no plano mental, é um ato de vontade. Eu imagino, eu sou isso. Você pode fazer até por escrito. Eu sou isso. Por quê? Porque quero. E vou definir e vou vigiar para que eu não seja outra coisa, a menos que eu defina racionalmente isso. Os ingredientes são imaginação e vontade. Planeja e executa ao longo da tua vida, e a vida é isso. Se você não está fazendo isso, você está só sobrevivendo. Porque se você não está planejando a sua vida, alguém está. Porque ela vai ser útil para alguém se não está sendo para você. Tem interesses por aí. Tem pessoas a quem interessa que você pense de uma determinada forma, tenha certas concepções, tenha certos valores ou ausência deles. Então, se você não planeja, está sendo planejado. Se você não pensa, está sendo pensado. E para alguma coisa você está somando. Então, imaginar a si mesmo e não fantasiar. Além disso, além de você ter uma meta clara de quem você quer ser, aquele momento doloroso, né, que a gente não gosta de pensar porque a gente tem medo da morte, imaginar aqueles momentozinhos antes da morte, quando eu olhar para trás, o que eu quero encontrar dentro de mim e qual rastro eu quero ter deixado no mundo. Pensar nessa obra final, fixá-la através da imaginação. Fazer-se ao invés de fantasiar-se, ou seja, verificar
as pegadas que deixamos no mundo, as respostas que o mundo tem dado a nós, tentar avaliar de fato em que ponto estamos e aquilo que queremos ser, construí-lo. Tem uma estratégia de construir a nós mesmos e saber que as coisas não caem do céu, a natureza não dá saltos. Como eu vou me tornar uma pessoa melhor para a convivência se tiver uma estratégia nesse sentido? Como eu vou controlar os meus pensamentos se tiver uma estratégia nesse sentido? Senão seria um dispersivo doente, que é um caso muito comum no nosso momento histórico. Como vou construir a mim mesmo se eu der passos nessa direção? A natureza não dá saltos, nem nada é dado de graça. Então, trocar a fantasia por um trabalho de construção. Esse segundo item é muito interessante, gente. Cuidado com suposições, porque criam um mundo irreal. Você não vê o outro, você projeta uma opinião tua sobre o outro e é como se ele fosse um espelho. Essa projeção substitui a visão, você não quer saber o que as coisas são de fato. É mais confortável para vocês que elas sejam daquele jeito. Ou seja, você não vai procurando a resposta, você já vai com a resposta pronta, só querendo que os fatos endossem a tua resposta. E vocês sabem que esse tipo de alienação pode gerar uma bolha mental que nos isole da realidade. Isso é patológico. Nunca aconteceu de vocês suporem a respeito de um ambiente não vou ser bem recebido. E quando chega lá vocês percebem que as pessoas não estão fazendo nada daquilo que você esperava? Como se fosse outro mundo, e aquilo era só uma bolha mental? As pessoas não vão gostar de eu ter ido. E você chega lá, está todo mundo bem, não tem nada daquilo. Era uma bolha. Quando você tem uma meta, uma missão, quer construir algo, você movimenta a natureza para te trazer as ferramentas. Você tem motivação e isso mobiliza a imaginação. Você vê as coisas, relaciona. Você vê algo, você percebe como é que aquilo pode te ser útil. Vocês percebem? Quem não tem missão não tem imaginação. Quem não quer construir nada de grandioso com a sua vida não tem imaginação. É só um batedor de ponto na vida. Um dia menos, um dia menos. Ou seja, tem diretamente a ver imaginação com espírito de missão, com sentido, com querer construir algo com a tua vida. Senão não é possível. Você tem que estar em movimento para equilibrar. Senão não vai ser possível. A imagem é o melhor método de memorização que tem. Ou seja, quem não desenvolve a imaginação, em geral, também não tem memória. São potenciais interligados. É uma memória muito superficial, de pouca duração, de pouca capacidade de armazenamento de dados. Imaginação e memória estão diretamente relacionadas. Criar imagens e ser capaz de fixá-las. Então, quando eu fixo uma ideia, ela vai sempre me relacionar com uma imagem. Disse que, da mesma maneira que o que eu penso hoje, eu serei amanhã, o que uma geração pensa será a humanidade do futuro. Nós não poderíamos ser algo que alguém não tivesse sonhado no passado. Porque as coisas nascem primeiro no plano das ideias. Se você acredita na humanidade, sonha com uma humanidade fraterna, um dia ela será. Mas se você não cria essa possibilidade no plano mental, ela nunca vai acontecer. Ou seja, imaginar é fazer história. Acreditar no homem, fixar aquilo que ele pode ser. E ajudar a humanidade a ver também essa possibilidade. Temos um medo tão grande de crescer, um medo tão grande de mudar, que caímos na síndrome de Penélope, né? Aquilo que construímos de dia, na calada da noite, vamos lá e puxamos o fio. Se não temos um controle básico do nosso medo, do nosso pânico, do nosso temor, dos nossos desejos, boicotamos a nossa imaginação.